Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos refletir e pensar um pouquinho sobre fé e história? Vamos juntos então. O Egito Antigo foi uma grande civilização que se desenvolveu, sobretudo, em boa parte do norte da África. Era uma civilização muito desenvolvida. Tinha uma escrita sofisticada, um sistema de escrita muito sofisticado, além de uma arquitetura e de um desenvolvimento na engenharia muito arrojado e uma economia muito forte, que era sobretudo baseada na agricultura. Além disso, o Egito Antigo foi um importante espaço de propagação e difusão de ideias e também de desenvolvimento científico. O Egito ele cresceu num espaço geográfico muito estratégico. Essa civilização ela se consolida em torno das águas do rio Nilo, que era uma peça fundamental para o desenvolvimento desse império, porque era ela através das águas do Nilo em que percorriam o transporte de pessoas, de mercadorias, e também as águas do Nilo eram um fornecimento importante de irrigação para essa economia egípcia. Na Bíblia, nós encontramos referências sobre essa grande civilização, sobretudo no livro de Êxodo, e uma figura central, um personagem bíblico que tem na sua vida e na sua história uma relação muito grande com o Egito. Eu estou falando do profeta dos Hebreus, o profeta Moisés. No livro de Êxodo, no capítulo 2, aonde começa a narrativa da história desse grande profeta dos Hebreus, relata um momento muito crucial na vida de Moisés. Moisés ele nasce no momento em que a política egípcia se volta para o crescimento populacional do povo hebreu que vivia nesse império. E o faraó, então, emite um decreto que reflete essa preocupação. Ele determina que todo o filho homem nascido do povo hebreu fosse sacrificado. Um decreto cruel e pesado, que abalou a família de Moisés. Essa preocupação da família de Moisés fez com que eles tomassem uma atitude bem drástica. Eles pegam um menino, colocam esse menino num cesto, veda esse cesto com uma espécie de selante, a Bíblia diz, o texto diz, era uma espécie de betume, e deposita esse cesto com o menino Moisés nas águas do Nilo. E as águas do Nilo vão conduzindo esse cesto até que ele chega numa das margens do rio, aonde a filha do faraó o encontra. E aí, eu queria pegar esse pequeno trecho aonde a história de Moisés se
encontra com a história do Império Egípcio para que a gente pudesse trazer algumas lições e alguns aprendizados para a nossa vida. Entender que o cesto aonde Moisés estava é a nossa vida. E as águas do Nilo representam o cuidado de Deus com a gente. Quem lê o texto e não conhece e não procura conhecer o desenrolar da história desse grande profeta, um olhar, então eu diria, um olhar desatento para esse início da história, pode imaginar que Moisés estava à deriva, à mercê daquelas águas. Mas quando a gente conhece a história e o que Deus fez e o que representou a vida de Moisés para aquele povo que passou depois se tornar escravizado pelos egípcios, vai entender que aquelas águas representavam a condução do Senhor sobre a vida de Moisés. Às vezes, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a nossa vida parece que num determinado momento está desgovernada. As dificuldades e as lutas se tornam tão grandes e você começa a achar que nada mais parece dar certo na sua vida e que se perdeu o controle. Quem confia no Senhor e quem deposita a sua fé no Senhor nunca está com a sua vida desgovernada e sem controle. Da mesma forma que aquelas águas representavam o cuidado e a condução de Deus sobre a vida de Moisés, colocada naquele cesto, em que Deus leva aquele cesto para o local correto, representando os planos de Deus na vida de Moisés, assim é a vida daqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Eu quero convidar você, se você ainda não depositou essa confiança, deposite essa confiança no Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, que de repente possa estar passando por esse momento onde o cesto da sua vida parece estar sem rumo, descendo um rio. E você parece que não sabe aonde vai parar tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Confie no Senhor. Deus está conduzindo o cesto da sua vida nessas águas da vida, que às vezes são agitadas, turbulentas, mas ainda assim são águas conduzidas pelo Senhor. Creia que Ele tem propósitos, direcionamentos e Ele conduz a sua vida em todos os momentos. E Ele sempre tem um caminho certo para nós. Eu queria terminar essa reflexão convidando a você a seguir na leitura da história da vida do profeta Moisés. E você vai ver como os planos de Deus estiveram presentes na vida de Moisés, desde o momento em que ele é depositado naquelas águas, até o momento em que Israel atravessa o Mar Vermelho e se vê livre da escravidão. Eu queria terminar convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37, que diz assim:
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Ou seja, quem deposita a sua confiança nas águas conduzidas pelo Senhor, é o Senhor que faz o caminho. Deixa Deus fazer o caminho da sua vida e você vai ver que Ele vai te levar para a margem da salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.